Olá, irmãos. Meu nome é Sandro Antônio dos Santos. Estamos aqui no nosso curso Chaves Bíblicas para o Homem de Deus. Eu resido na cidade de Pato Branco, sou esposo da Nájila e pai do Bernardo, do Heitor e do Vicente. E hoje estaremos estudando nossa quinta chave, que é sabedoria e honra no convívio com a esposa. Mas antes de nós iniciarmos, propriamente dito, a nossa lição, vamos fazer uma oração, pedir que Deus esteja nos preparando para receber a sua palavra. A palavra de Deus nos fala na parábola do semeador, que a semente era a mesma, mas os terrenos eram diferentes. E havia aquele terreno que estava preparado para receber a palavra. Vamos orar para que esse terreno hoje seja o nosso coração. Que realmente a palavra que chega a nós possa penetrar no nosso mais íntimo ser e produzir todos os benefícios, todas as transformações, todas as mudanças, todas as bênçãos que Deus quer que sejam realizados. Amém? Vamos orar. Pai amado, Deus de amor, estamos na Tua presença, Senhor. E queremos, em primeiro lugar, Te honrar, Te agradecer, glorificar o Teu santo nome. Te agradecer porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas. Te agradecer pela Tua palavra e pelo cuidado que o Senhor teve com a Sua palavra, fazendo com que ela ultrapassasse tantos séculos, milênios e chegasse hoje às nossas mãos. Deus, muito obrigado pela Tua palavra. E te pedimos, Senhor, prepare o nosso coração, que o Teu Espírito esteja abrindo canais na nossa alma, abrindo o nosso coração para receber a Tua palavra e para que ela germine e produza frutos na nossa vida. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, a nossa quinta chave, sabedoria e honra no convívio com a esposa, ela vem numa sequência de lições. Nós estudamos o temor do Senhor, a identidade espiritual, a identidade masculina, o amor. E hoje nós temos nossa quinta chave, sabedoria e honra no convívio com a esposa. Por que ela é tão importante, esta chave? Porque ela fala diretamente de algo que afeta completamente a nossa vida. A Bíblia nos mostra que a nossa esposa se torna um só ser diante de Deus conosco. Nós nos unimos com a nossa esposa. Já não somos dois, somos um. Há reflexos disso, tanto na vida espiritual, quanto na vida emocional e até na vida física. O modo como tratamos a nossa esposa interferirá no nosso casamento, afetará o nosso casamento. E o nosso casamento é um espelho da união de Cristo com a igreja. Então nós temos que cuidar muito bem deste mandamento de honrar, ter sabedoria no trato com a esposa, conforme nós veremos a seguir. Bom, em primeiro lugar, no nosso material nós temos uma pequena introdução que nos fala acerca da necessidade do respeito. Respeito. E respeito é algo que você tem pelo diferente. Porque respeitar o igual é muito fácil. Mas respeitar o diferente é que é difícil. E há diferenças intrínsecas entre o homem e a mulher, que o homem deve compreender para aprender a respeitar. Apesar disso, nós vivemos num mundo que ensina o contrário. Nós vivemos num mundo que quer impor uma suposta igualdade, como se homens e mulheres fossem totalmente iguais. A Bíblia nos revela que em algumas coisas homens e mulheres são realmente iguais, mas em outras são completamente diferentes. E o respeito tem que se dar dentro da complementariedade que se estabelece entre as diferenças. Então, em primeiro lugar, temos que ter bem cientes isso.
A palavra de Deus nos fala em Romanos 12, verso 2. Não vos conformeis a este mundo. Esse verso está falando que o mundo coloca formas para padronizar o pensamento das pessoas. E a palavra fala, não vos conformeis, não vos adapteis a esse mundo, mas transformem o mundo pela renovação da sua mente, a fim de que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, há formas que o mundo quer impor e que nós temos que identificar e seguir o que Deus fala a respeito disso. Então, como estávamos dizendo, uma dessas formas é essa suposta igualdade plena entre homens e mulheres. Isso não é bíblico. Isso é uma ideologia autoritária, né, e que tem buscado afetar a vida de muitas pessoas. No que então que homens e mulheres são iguais? E no que são diferentes? Bom, segundo a Bíblia, homens e mulheres são iguais em dignidade. A palavra de Deus nos fala em Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós vemos aqui. A sua imagem o criou. E homem e mulher o criou. Então, no aspecto da imagem divina, homem e mulher são iguais. Não é só o homem, ser humano do sexo masculino, que tem a imagem de Deus. O homem é a mulher. Nesse aspecto de dignidade única, homem e mulher têm plena igualdade. Certo? Agora, na verdade, o mundo, ele prega diferente. Que os homens são iguais e as mulheres são iguais aos homens, não nesse aspecto de dignidade, mas muitas vezes em aspectos de indignidade. Então você vê, por exemplo, o homem tendo a sua dignidade diminuída muitas vezes, e a mulher tendo a sua dignidade aviltada, um para se tornar mais semelhante ao outro, em comportamentos, em atitudes, em jeito de falar, em jeito de se portar. Mas não é essa dignidade que supostamente que o mundo coloca, que é aquela que Deus nos dá. A dignidade que Deus nos dá é de sermos feitos à sua imagem e semelhança. A criatividade, a capacidade artística, a inteligência única do ser humano em comparação com os animais. Nisso homens e mulheres são iguais. Não naquela forma de comportamento que muitas vezes a sociedade tem estabelecido. Certo? Então, a Bíblia coloca que, afora essa igualdade entre homens e mulheres, no ponto de vista da dignidade espiritual, nós temos desigualdade de funções. Por exemplo, a Bíblia coloca que, antes de criar a mulher, Deus determinou o trabalho ao homem. Deus determinou ao homem que trabalhasse, que arasse o jardim, ou seja, que produzisse transformação na natureza para criar algo novo, antes da criação da mulher. O trabalho para o homem é algo determinado e que faz parte de uma característica intrínseca a ele. A gente sabe que tem situações excepcionais, pessoas que em função de problemas físicos, coisas que possam ter acontecido, ou problemas congênitos, possa ter dificuldade para exercer trabalho. Mas a Bíblia coloca que, em geral, o homem tem que trabalhar. E a Bíblia não coloca a mesma condição para a mulher. Então você vê que aí tem uma diferença. Outra diferença, a mulher, ela é guardiã da casa, conforme Tito, capítulo 2, versos 3 a 5. Ela é ajudadora do homem, conforme Gênesis, capítulo 2, verso 18. A mulher, ela é a geradora dos filhos, né? O filho é criado por Deus no ventre da mulher. Não é o homem e a mulher que fazem uma criança, é Deus quem faz a criança, usando o material genético do homem e da mulher.
Mas o fato é que é a mulher que ingesta a criança. É ela quem vai fazer o papel de gerar novos filhos. E isso o homem não faz. Então, homem e mulher não são totalmente iguais. Eles são iguais em dignidade e também nos mandamentos gerais. E o que são mandamentos gerais? São aqueles que a Bíblia coloca uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, né? Acolhei-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Esses mandamentos todos, os mandamentos gerais, é tanto para o homem quanto para a mulher. Agora, eles são diferentes na morfologia. O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Os hormônios masculinos são diferentes dos hormônios femininos. Eles são diferentes em aspectos psicológicos. Em geral, o homem é mais objetivo, racional. E por outro lado, menos apto a pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher já é diferente. A mulher, em geral, ela tem mais sentimentos, tem um aspecto emocional diferenciado. Ela é capaz de uma polivalência, muitas vezes estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Homens e mulheres são diferentes. E nos mandamentos, não nos gerais, mas nos específicos. Então o homem tem os mandamentos específicos: trabalhar, prover a casa, amar a esposa como Cristo amou a igreja, coisa que a Bíblia não coloca para a mulher. A mulher não é requerida na Bíblia a amar o marido como Cristo amou a igreja, de modo sacrificial. Isso é colocado para o homem. E também um mandamento específico para a mulher, que é respeitar a autoridade do seu marido, respeitar a liderança do seu marido, sujeitando-se a ela, certo? Como Cristo também exerce autoridade sobre a igreja, e a esposa deve sujeitar-se, a igreja deve sujeitar-se a Cristo, o seu noivo, né? Nós teremos as bodas lá no céu. Então, irmãos, nós temos aqui um quadro diferente. Homens são e mulheres são iguais em dignidade e em mandamentos gerais e recíprocos, aqueles dos uns aos outros, mas são diferentes nos aspectos biológicos, psicológicos e nos mandamentos específicos. Certo? Bom, irmãos, isto colocado, vamos ao nosso principal texto de hoje, certo? Que é 1 Pedro, capítulo 3, verso 7. Mas antes de chegarmos no verso 7, vamos falar rapidamente sobre os versos 1 a 6. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, este texto, por si só, demonstra diferenças entre homens e mulheres. E para cada diferença e característica específica da mulher, Deus dá uma ordem contrária. Então vamos ver. Em primeiro lugar,
As mulheres costumam ser mais comunicativas que os homens. E as mulheres de maridos descrentes podem se sentirem tentadas a ficarem falando, insistindo, vamos na igreja, e botando música gospel dentro de casa, insistindo oralmente. Dada esta característica das mulheres, o que a Bíblia fala em contrário? A Bíblia ensina que não são as palavras só que convencem, mas é o procedimento. Então fala, olha, busquem ter um comportamento diferenciado. E o marido de vocês vai ser tocado pelo comportamento de vocês, pelo bom procedimento de vocês. Não é só por ficar falando, certo? O marido já sabe que a mulher é crente. Se ele for descrente, ele já vai saber que a mulher é crente. Ele não precisa ficar sabendo disso por palavras, ele precisa ficar sabendo disso pelas atitudes dela. E são as atitudes dela que podem convencê-lo, certo? Segundo, as mulheres em geral costumam dar mais importância à moda, adereços, cortes, penteados, uso de joia do que os homens. Hoje está um pouco diferente, né? A vaidade masculina já está um pouco mais acentuada. Mas aqui, no texto bíblico, está falando que as mulheres têm isso mais ressaltado nelas. Como resposta, a palavra diz, não pense que a beleza é esta. Porque a Bíblia não está falando que a mulher não pode se arrumar, ter ali o seu gosto de estar com seu batom preferido, com as suas joias. Não é essa a questão. A questão é, entendam que não é por se enfeitar no exterior que vocês terão beleza interior. E é a beleza interior que vai marcar a diferença. Então, para cada característica, uma resposta divina. Terceiro, mulheres costumam colocar expectativas nos homens. Elas muitas vezes colocam expectativas de realização pessoal nos homens. Elas colocam muitas vezes expectativas de um príncipe encantado, que não existe. Mas essas expectativas existem. E o que a palavra fala? Ela fala, coloquem as suas expectativas em Deus. Tenha a beleza que Deus dá, coloquem as expectativas em Deus. E peçam para Deus, para guiá-las num procedimento que convença os seus maridos. E agora, nós temos o que a Bíblia fala para o homem, certo? O homem, muitas vezes, ele é muito direto. Às vezes ele fala menos que a mulher, mas quando fala ele é direto demais. Uma conversa de telefone entre dois homens, muitas vezes, dura muito menos do que uma conversa entre duas amigas, não é verdade? Homens costumam ser mais diretos. Homens costumam, muitas vezes, falar num tom de voz que para a mulher pode soar pesado, pode soar duro. E em relação a tudo isso, o que a Bíblia diz como atitude contrária? Sejam sábios no convívio com as suas esposas, tratando-as com honra, como parte mais frágil e como coerdeiras da graça da vida. E aí então, irmãos, é que chegamos a este versículo, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, o qual a gente vai meditar um pouco mais detidamente. Vamos lá. Em primeiro lugar, o versículo começa: sejam sábios no convívio. É interessante prestar atenção nas palavras. A Bíblia fala, tem livros inteiros falando sobre sabedoria. Mas uma coisa é ter sabedoria. Uma coisa é ser sábio. Outra coisa é ser sábio no convívio. São coisas completamente diferentes. O sábio, ele busca sabedoria em Deus e Deus dá. Se ele busca de coração sincero, conforme
O livro de Tiago, capítulo 1, nos fala. Quem quer sabedoria, peça a Deus e Deus a dará. Agora, uma coisa é você ser sábio para si, para Deus. Outra coisa é você ser sábio no convívio com uma pessoa específica, que é a sua esposa. E tem muitos homens que podem ser sábios no procedimento, em muitas coisas. Podem ser sábios na administração dos seus negócios, podem ser sábios nas suas empresas, nas suas atividades profissionais, nos seus trabalhos, nos seus empregos, nos seus ministérios, mas não serem sábios no convívio com a sua esposa. E isso afeta toda a sua vida. Certo? Então, o que é ser sábio no convívio? Bom, destacamos aqui algumas ideias a respeito disso. Para você ser sábio no convívio com uma pessoa específica, que é a sua esposa, em primeiro lugar, você tem que conhecer bem ela. Como é que eu vou ser sábio no convívio com a minha esposa se eu não a conheço bem? E conhecer bem a sua esposa é tentar compreender as raízes dos seus comportamentos. Às vezes a pessoa pode dizer assim: mas a minha esposa é muito mandona. Esse é o reflexo. Mas qual que é a raiz? Você quer conhecer a sua esposa, você tem que sair do reflexo. Você tem que sair do que está aparente. E você tem que cavocar um pouquinho, pedir a ajuda do Espírito Santo para que te mostre o que está no coração daquela mulher. Que tipo de educação ela teve que fez com que ela ficasse assim? Que tipo de traumas ela teve? Será que são questões meramente emocionais, inatas a ela? Ou será que são questões que dependem de uma cura? Dependem de um tratamento no coração? A minha esposa tem determinada característica. Ok. Qual que é a razão? Qual que é a causa? O que há por trás? O que há mais profundamente no coração dessa mulher que Deus colocou na minha vida? Se eu busco conhecer o que está nas raízes, eu conheço a minha esposa mais profundamente e eu estabeleço outros níveis de conexão com ela. Certo? Então, ser sábio no convívio tem esse primeiro ponto de partida. Outra questão de ser sábio no convívio: escutar, prestar atenção às coisas que a esposa fala. Muitos homens reclamam que as mulheres falam demais, que as suas esposas falam demais, repetem as mesmas coisas. Mas será que a mulher repete porque gosta de repetir ou porque você, marido, não tem escutado? E porque você não escuta, a mulher se sente na necessidade de repetir, porque você não prestou atenção. Então, esse é um ponto importante. Prestar atenção nas coisas que a esposa verbaliza. Outra questão que implica em ser sábio no convívio é ter uma comunicação efetiva. Comunicação efetiva é aquela em que você tem certeza de que recebeu a mensagem e que pôde passar a mensagem que você queria passar sem ruídos que estejam interferindo. Muitas vezes ocorrem brigas de casal, ocorrem discussões, porque um fica falando para o outro: mas eu já não te disse que não era para fazer isso? Mas eu já te disse isso, eu te disse que não era para pagar aquela conta antes do dia tal. Eu te disse que não era para fazer esse negócio. Eu te disse que não era para ter essa despesa esse mês. Ou sei lá o quê. No fim das contas, esses eu te disse e o outro não escutou, são problemas de comunicação. Problemas nos quais uma pessoa falou, mas ela não teve a garantia de que o outro recebeu a mensagem. E um choro de uma criança, um telefonema na hora, um WhatsApp, fez com que aquela mensagem ficasse perturbada.
Então, comunicação efetiva também faz parte de desenvolver sabedoria no convívio com a esposa. Também a Bíblia nos fala, irmãos, que devemos ter um certo equilíbrio entre valores. Isso é objeto de uma chave específica que teremos lá na frente. Mas aqui é importante citar, pelo menos dar uma pincelada a respeito disso, porque faz parte de ser sábio no convívio com a esposa. É não ser excessivamente rigoroso. A palavra de Deus nos fala lá em Eclesiastes capítulo 7, versos 16 a 18. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir-se a si mesmo? Não seja demasiadamente ímpio, não seja tolo. Por que morrer antes do tempo? É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos. Irmãos, Eclesiastes é um livro de sabedoria. E aqui o que ele está colocando não é que o homem tem que viver em cima do muro, ou que ele pode ser um pouco ímpio. Não, não é essa a mensagem. A mensagem é: cuidado quando você quer ser implacável. Muitas vezes um homem pode ser correto, pode ser honesto, mas tornar-se excessivamente rigoroso com as pessoas com as quais ele convive. E se ele tratar a mulher com esse rigor, quando ela comete um erro, um equívoco, que todos nós cometemos, isso poderá magoar, ferir o coração da esposa de maneira muito pesada. Então, quer ser sábio no convívio com a sua esposa, não seja excessivamente rigoroso. Aprenda a dosar, porque, irmãos, vamos ao princípio de tudo. Deus foi só justo conosco? Deus não foi só justo conosco. Ele foi justo e misericordioso. Porque se fosse só pela justiça divina, nós não estaríamos aqui. É por causa das suas misericórdias que se renovam a cada manhã, como fala Lamentações capítulo 3, que nós estamos aqui. Deus, ele sabe aliar o seu ser totalmente justo com o seu caráter totalmente misericordioso e totalmente amoroso, a ponto do apóstolo João falar: Deus é amor. Não podemos pegar uma característica e levá-la ao extremo sem dosá-la com as outras. Amém? Irmãos, aí a Bíblia continua, ela fala: tratando as esposas, sejam sábios no convívio com as suas esposas, tratando-nas com honra e como parte mais frágil. Bom, o que é se tratar com honra? Honrar significa respeitar, dignificar, engrandecer, elevar, preservar, dentre outros significados. O homem, devendo tratar a esposa com honra, ele tem que saber que a pessoa mais importante da vida dele é a sua esposa. Não é sequer seu filho, é a sua esposa. Porque o filho é o resultado do amor e da honra que você tem que ter com a sua esposa. Ele vai se beneficiar da honra que você tiver com a sua esposa. Agora, se você colocar o filho acima da esposa, a filha acima da esposa, ou a sua mãe acima da esposa, isso vai gerar desequilíbrio, vai gerar um modelo diferente do que aquilo que a Bíblia coloca, que é o ideal, o perfeito. E tem o aspecto da força física também. Honrar a esposa como parte mais frágil, no aspecto da força física. Nós temos que entender que esse parte mais frágil, se algumas feministas ouvirem isso, vão dizer que eu estou aqui, dizendo que a mulher é frágil. A mulher tem uma sensibilidade maior que o homem, seja física ou seja emocional. E, portanto, no aspecto da parte física, você não aperta a mão de uma mulher como você aperta de um homem. Você não dá um tapa nas costas de uma mulher como você dá nas costas do teu amigo. Você tem que ter cuidado com o tom da voz que você usa com a sua mulher.
Você não fala com a sua mulher no mesmo tom de voz que você usa com outros homens. Há uma sensibilidade, ela é a parte mais frágil. Ela é o vaso mais frágil, como diz algumas versões. Certo? Aí, irmãos, temos que entender o domínio próprio, que é fruto do Espírito Santo. O homem tem que aprender a dominar, a controlar a sua força. Honrar a esposa como parte mais frágil tem o aspecto emocional. Certo? Temos que ter cuidado com a questão de que a mulher, ela teve o seu emocional afetado na queda. Um aspecto muito interessante, que é o aspecto de querer controlar o seu marido. A Bíblia é bem clara em dizer o seguinte, que a mulher desejaria controlar o seu marido, mas ele a dominaria. Está lá em Gênesis, né, capítulo 3, verso 16. Deus falou à mulher, depois da queda, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Algumas versões diz, você desejará controlar o seu marido, mas ele a dominará. E existe algo que a minha esposa coloca, até coloquei aqui na lição escrita, que é verdade. Há uma luta interna na mulher. Ao mesmo tempo em que ela quer direcionar o seu marido, e algumas conseguem, exercendo manipulações, né, sutis, e às vezes inconscientes, ela quer ser direcionada. Ela quer encontrar no marido o seu porto seguro. A mulher que não encontra no marido o seu porto seguro, ela luta internamente contra isso. Ela quer dominar, mas ela não quer. Ela quer ter no marido um porto seguro. Nada é mais frustrante para a mulher do que um marido banana, do que um marido que não se decide, do que um marido que não toma posições, do que um marido que quer que sempre ela tome as decisões de sobre tudo, decida sobre tudo. Isso é angustiante para a mulher e vem do Gênesis, vem da queda. Irmãos, a Bíblia não admite que o homem renuncie ao seu dever de dominar a sua esposa, o seu dever de direcionar, de ser um líder para ela, de ser esse porto seguro que a mulher deseja. Não é para mandar nela, mas é para dar estabilidade, para dar realmente abrigo, como um porto seguro. Honrar a esposa também tem a ver, então, com essa parte mais frágil na comunicação. E nisso, irmãos, temos uma série de provérbios que dizem, cuidado com as palavras que ferem. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Provérbios 12, 18. Do fruto da sua boca, o homem desfruta coisas boas. Mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas quem fala demais, acaba se arruinando. Provérbios 13, 2 a 3. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios capítulo 15, verso 1. O falar amável é fonte de vida. O falar enganoso esmaga o espírito. Provérbios 15, 4. E assim, irmãos, temos uma série de textos bíblicos que falam da necessidade de controlar a língua. E isso tem a ver com ser sábio no convívio, tratando a esposa como parte mais frágil. Irmãos, temos que aprender do Espírito Santo quando falar e quando não falar. A Bíblia fala, na sequência desse texto de 1 Pedro 3, nós lemos até o 7, versículo 9, fala em 1 Pedro 3, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Então, há momento de não falar. O homem tem que ser sábio no momento de calar. O dia que a esposa está irritada,
a esposa está soltando insultos, gritos, ofensas, por sabe lá o que pode ter acontecido com ela. Isso pode acontecer. Esse momento o homem tem que se calar e esperar o momento certo para conversar com ela. Porque se ele responder no mesmo tom dela, aí é como abrir uma correnteza de uma represa que se estoura, certo? Agora, tem horas que o marido deve aprender a falar. Irmãos, uma coisa que machuca muitas esposas é o silêncio prolongado dos seus maridos. Às vezes o casal tem uma briga, tem uma discussão. Aí, o homem, ele soube se segurar no momento da discussão para não ofender. Mas daí, depois que a esposa já chorou o que tinha que chorar, já se arrependeu, aí ele quer machucar ela com o silêncio. Ele quer machucar ela não dando espaço à misericórdia, à reconciliação. Irmãos, o silêncio pode machucar muito. Essa sabedoria do quando falar e de quando não falar, o homem tem que buscar de Deus. A Bíblia fala do silêncio de Deus, muitas vezes. E de como o silêncio de Deus era doloroso. Tem alguns salmos que falam sobre isso, tem provérbios que falam sobre isso. O fato é o seguinte, Deus é justo e Ele sabe o quanto Ele tem que durar o silêncio. Nós não somos. Nós não somos justos. Nós não temos todo o conhecimento para poder saber quanto tempo durar o silêncio. Então nós temos que buscar em Deus esta sabedoria. Ainda sobre tratar a esposa com sabedoria, honrar como parte mais frágil e no aspecto da comunicação. O que falar? Irmãos, a palavra de Deus diz que a esposa é ajudadora do marido. Ela tem essa missão de ser ajudadora do marido. Mas se o marido não abre o coração para ela, se o marido não expõe as suas fraquezas para ela, se eles não têm intimidade na comunicação, como que ela vai poder ajudar? Ninguém consegue ajudar outra pessoa naquilo que não sabe da necessidade. O casal tem que ter espaço de conversa. A palavra de Deus nos fala em Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Ah, mas então precisa de a confissão para Deus perdoar? Não está falando para perdoar. Deus perdoa os pecados, mesmo que você não vá confessar para alguém. Ou mesmo que você só confesse para Ele. Agora, muitas vezes é necessário você confessar para ter a cura emocional, o tratamento emocional. As fraquezas que você, enquanto homem, possa ter. Você tem que expor para sua esposa e pedir ajuda. Ela tem um chamado para ser a sua ajudadora. E, em relação ainda ao conteúdo da comunicação, a palavra de Deus nos fala que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração. O homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6. Então veja aqui, irmãos. A pessoa coloca para fora o que ela colocou para dentro em primeiro lugar. Nós queremos melhorar as coisas que nós comunicamos às nossas esposas, nós temos que melhorar o que nós colocamos para dentro do nosso coração. Nós temos que melhorar o que nós ouvimos, o que nós assistimos, o que nós lemos. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus nós vamos divulgar para outras pessoas. Palavras de Deus nós vamos compartilhar com nossas esposas. Irmãos, e para nós encerrarmos, honrar a esposa, o verso 7 do capítulo 3 nos fala, como co-herdeira da graça da vida. Irmãos, os maridos têm que entender que a sua esposa é filha de Deus.
A sua esposa, ela não é sua esposa só. Ela não tem só essa característica. Ela é filha de Deus. Tratem-nas com honra, sabendo que são co-herdeiras da graça da vida. Se os homens parassem para pensar na realidade de que a sua esposa é uma filha de Deus, será que eles não tratariam diferente as suas esposas? Será que eles não teriam mais cuidado no que falam com as suas esposas? Será que eles não teriam mais zelo pelas suas esposas? Elas são filhas de Deus. Pensa num sogro, né? Deus não é só pai. Ele está falando, ele pode ser teu sogro também. Não é? Então, irmãos, cuidar da esposa como filha de Deus, ciente disso. Irmãos, a palavra de Deus nos fala em Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu um presente do Senhor. Recebeu um presente do Senhor. Ontem eu li uma historinha bem interessante. Tinha um homem que estava a ponto de separar-se da sua esposa e ele foi reclamar com o pai dele. E ele falou assim: pai, eu não aguento mais a minha esposa. Ela é terrível, ela me trata muito mal, eu não suporto mais aquela mulher. Me ajuda a me livrar dela. Aí o pai falou assim para o filho: filho, vem aqui, ó. Eu vou te dar aqui esse potinho aqui, tem essa substância branca, você bota um pouquinho no café dela, toda manhã, tá? Porque se algo acontecer com ela, aí pode acontecer assim que fica muito evidente. Então vai aos poucos assim, e aos poucos você vai colocando isso na bebida dela. E você vai se livrar dessa mulher. Aí, mas é o seguinte, não deixa ficar isso assim muito na cara. Então, isso daqui é para ter feito em um mês. Nesse um mês, tu trate ela da melhor forma possível. Seja carinhoso com ela, seja respeitador com ela. Escute tudo que ela falar, converse mais com ela. Dê atenção a ela, dê carinho, dê amor a ela. Aí ninguém vai imaginar que você fez alguma coisa contra ela. Passado um mês, não passou nem um mês, passou 20 dias, o filho veio correndo: pai, pelo amor de Deus, existe um antídoto para aquilo que o Senhor me deu? Porque eu não quero mais me livrar da minha mulher. Foi só eu fazer aquilo que o Senhor me disse, que ela é outra mulher. Hoje ela é carinhosa, ela começou a dar retorno, ela começou a dar sinais, respostas àquilo que eu fiz para ela. E hoje o nosso casamento é diferente. Aí o pai falou assim: então, meu filho, eu te ajudei a te livrar daquela mulher. Dentro daquele potinho só tinha farinha. Não fez mal nenhum para ela. Mas você se libertou daquela megera e hoje você tem uma esposa carinhosa porque você não estava cuidando bem dela e ela era daquele jeito por causa de você. Quando você mudou o seu comportamento para com ela, ela também deu resposta e isso afetou toda a sua vida. Então agora continue cuidando bem dela, continue amando a ela, continue honrando-a e você vai ter o fruto devido. Amém? Deus abençoe a cada irmão. Que o Senhor traga cura, libertação e frutos de vida eterna para a vida, para o casamento, para a família de todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.